O nosso tema hoje diz respeito à função social da empresa e responsabilidade social. Coloco aqui um enfoque em relação à cidadania empresarial. Então, é bem nesse sentido de compreender a empresa com um papel cidadão. Isto é, assim como uma pessoa natural, ou para aqueles que assim preferem, uma pessoa física, a pessoa jurídica também tem deveres na órbita civil e deve cumpri-los de maneira a promover os objetivos maiores do Estado brasileiro, objetivos esses que, como veremos, estão predispostos no artigo 3º da Constituição Federal. Aparentemente, quando nós falamos em função social e responsabilidade social, até pelo emprego que se faz de ambos os temas, nós podemos pensar em uma certa sinonímia entre eles. Função social, responsabilidade social e cidadania empresarial são a mesma coisa? Para nós, não. Há uma corrente de doutrinadores que faz essa distinção, corrente à qual nós nos filiamos, e daremos aqui algumas razões pelas quais adotamos a distinção entre esses conceitos. Para que a gente possa compreender a ideia de função social, e tudo em direito depende da exata compreensão do sentido dos termos jurídicos utilizados, é importante que nós façamos uma digressão histórica, política e até mesmo filosófica. Eu não pretendo me estender muito nessa análise, até para que a gente possa chegar a uma avaliação prática desses institutos, e a parte que o Dr. Guilherme Lippe explanará diz respeito justamente à aplicação, à pragmaticidade desses conceitos na tarefa do julgador. Mas é importante que se diga que o direito passou por algumas mudanças no decorrer do tempo. O positivismo jurídico, que é compreendido como aquele em que existem normas postas no ordenamento e a única avaliação que se faz desse ordenamento enquanto sistema diz respeito a uma regra de infra-supra-ordenação. O que quer dizer isso? Nós temos que avaliar, sob o prisma keuseniano, Hans Kelsen em sua teoria pura do direito, as relações de competência que validam essas normas. Nesse sentido, nós temos a clássica pirâmide keuseniana, que diz que a norma superior confere validade às normas inferiores. Então, a Constituição Federal vai conferir validade às leis federais, as leis federais, em alguma medida, acabam conferindo a sua validade a decretos, regulamentos, e assim por diante. Há uma nova concepção na teoria geral e na filosofia do direito a partir de alguns fatos desencadeados ao longo da história humana. Um deles, ou o principal deles, é a questão do primeiro conflito mundial. A partir disso, nós temos uma reformulação da concepção de direito. E aqui, apenas para citar um autor que nós seguimos e nos filiamos também a essa corrente, Miguel Reale, que todos conhecem até pela expressão que alcançou no cenário nacional e internacional, um filósofo, filósofo conhecido internacionalmente. Miguel Reale tem um livro que denomina Direito como Experiência. E para Miguel Reale, o direito, ao contrário do que Hans Kelsen dizia, ele se faz na experiência humana. O direito é uma experiência histórico-cultural. Então, o direito não pode, como o quis Hans Kelsen, e por motivos de aplicação que nós conhecemos e não vamos nos alongar nesse sentido, já que é o chamado corte epistemológico dos teóricos, para Miguel Reale, o direito engloba 3 fatores. O direito seria uma realidade tridimensional, englobando o fato, o valor e a norma. Enquanto para Kelsen a justiça não seria uma preocupação do jurista em si, a única preocupação do jurista seria a aferição da validade de normas, para Reale, o valor e os fatos têm enorme relevância na aplicação do direito. Então, o direito ele é concebido como uma experiência, e uma experiência que se dá
baseada numa realidade fática com uma expressão valorativa. A sociedade, ao longo de seu desenvolvimento, conhece momentos distintos, em termos de natureza fática, são fatos novos, sobretudo numa sociedade com o dinamismo que nós temos hoje. Se nós pegarmos, por exemplo, o direito comercial, as práticas de seu início certamente não serão as mesmas atuais, assim como as práticas do Código Comercial de 1850 já não mais serviriam a essa realidade vivida atualmente. Nesse contexto, o direito deixa de ser simplesmente norma, como o quis Kelsen, e passa a contar com algumas disposições que são conhecidas como cláusulas gerais ou até mesmo os chamados conceitos jurídicos indeterminados. Qual é a função desses dois elementos dentro de um ordenamento jurídico? É conferir maior plasticidade, maior flexibilidade à aplicação do direito. A função social, ela nasce como princípio constitucional e também como cláusula geral nessa realidade que se impõe no Código Civil de 2002, a partir do pensamento de Miguel Reale. Por isso que é importante compreender o Código Civil através daquele que foi o seu principal responsável, aquele que organizou o trabalho da comissão que culminou nessa nova legislação. Eu ressalto aqui, até pela presença de uma tributarista à mesa, que Miguel Reale já dizia que esses conceitos indeterminados, conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais devem ser tomados com extrema cautela, sobretudo no campo do direito tributário e no campo do direito penal, porque são áreas que lidam com princípios, o princípio da legalidade e o princípio chamado legalidade estrita, isto é, como a intervenção do Estado no âmbito do direito tributário e no âmbito do direito penal infringe ou inflige diretamente restrições à liberdade individual, é muito importante que se tenha uma realidade objetiva nos tipos legais no âmbito do direito tributário e no âmbito do direito penal. O âmbito do direito civil, por tratar a relação entre particulares, ele ganha uma nova realidade. Ele pode ser mais plástico, mais flexível. Então, é óbvio que nós não estamos aqui com esta palestra querendo defender a aplicação dessas cláusulas gerais e desses conceitos jurídicos indeterminados em áreas do direito que poderiam acabar reduzindo a atividade legislativa a um exercício, de certa forma, reduzido, e conferir extremo poder ao judiciário. Nesses âmbitos em que a liberdade individual é um fundamento fundamental, fundamento fundamental até meio redundante, mas é um fundamento essencial, é muito importante que nós façamos essa distinção. Então, para começar a nossa palestra, bem compreendida essa passagem de natureza histórica e um tanto filosófica, eu vou começar com o próprio conceito de função. Se nós formos a qualquer dicionário, função vai ser compreendida como uma atividade natural ou característica de um órgão, aparelho, engrenagem, etc. No conceito gramatical da expressão, nós vamos ligar na ideia de sintaxe o papel que cada um dos elementos gramaticais desempenha dentro de uma frase decorrente da relação que estabelece com os demais elementos presentes na frase. Então, essa é a avaliação sintática de uma construção que se faz em qualquer avaliação de um texto. É a relação de algo a relação de algo com outra coisa num contexto maior. Por isso que a gente fala que a ideia de função, ela cria a noção de meio e fim. A função, ela coloca alguns elementos como necessários à consecução de determinados fins. Por isso que se diz que a função social, por exemplo, da empresa, a função social da propriedade, a função social do contrato, ela deve ser vista como um dos caminhos necessários à consolidação de objetivos maiores da Constituição Federal. Objetivos, por exemplo, arrolados no artigo 3º. A função social deve ser compreendida, portanto, nessa ordem de fatores, de meio para um fim,
numa compreensão organicista de uma realidade. O que é uma compreensão organicista? É uma compreensão que toma a sociedade como um organismo social. E se a sociedade é um organismo social, as diversas partes existentes nesse grande organismo devem trabalhar para um mesmo fim. Fazendo uma metáfora chula, seria o mesmo que dizer o fígado trabalhando num sentido e o rim em outro. O todo, o organismo, não estará sadio, estará doente. É importante que todos os elementos organizados como sociedade civil estejam voltados a um determinado fim. Nesse sentido, o ordenamento jurídico visa o estabelecimento de objetivos, a criação de garantias e a determinação dessas funções dos institutos jurídicos, compreendidos como elementos que nos levam a atingir determinadas finalidades. Vou entrar agora nessa questão do panorama histórico e legal a respeito da matéria. O primeiro ponto importante que nós temos, e é bom que se diga que o aspecto de função social de institutos de direito privado, ele não se restringe ao período posterior às revoluções liberais, mas se estudarmos a fundo o direito romano, por exemplo, já é possível compreender, muitas vezes, a concessão, não da propriedade, mas da posse de determinados bens, para que os indivíduos, os cidadãos, os utilizem de uma maneira produtiva e eficaz para as finalidades sociais, o que nos coloca, sim, uma realidade anterior a essa das revoluções liberais, como um início dessa função social. O Dr. Guilherme Lippe, até estávamos comentando antes da palestra sobre algumas passagens do direito romano que já davam conta de aplicação pretoriana, considerando a função social de institutos jurídicos. Mas eu tomei as revoluções liberais porque, a partir desse instante, a materialização desses conceitos fica mais clara. Então, no final do século XVIII, a Revolução Francesa, em 1789, a Constituição norte-americana, como primados de um momento em que se inicia o constitucionalismo clássico, nós temos aquela clássica trilogia valorativa, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Igualdade aqui, para os liberais da Revolução Francesa, é uma igualdade formal. Igualdade formal em que sentido? Igualdade perante a lei. Não está preocupado em trazer uma igualdade material, uma igualdade ligada ao mínimo vital, isto é, uma igualdade que parelhe duas pessoas a fim de que tenham as mesmas oportunidades. E por que não estão preocupados com isso? Porque a Revolução Liberal, sobretudo a Revolução Francesa, ela é uma resposta ao chamado Estado absolutista. Ela é uma resposta ao monarquismo, a monarquia que fazia restrições de inegável grandeza na liberdade individual. A própria existência de corporações de ofício limitava a livre iniciativa de alguns cidadãos. Então, para que você pudesse empreender, era necessário que você estivesse ligado ou associado a um determinado organismo. Era isso que os burgueses buscavam derrubar. E, nesse sentido, esses movimentos foram essenciais, não só para a criação do constitucionalismo, mas para a existência de direitos fundamentais de primeira geração, que a gente vai alegar aqui em seguida, relativos aos chamados direitos de liberdade. Liberdade aí concebida como garantia da propriedade individual, como liberdade para empreender, como direitos políticos, isto é, a possibilidade do indivíduo ser protegido na sua esfera privada e também no exercício de sua cidadania. Essas constituições do período clássico, após as revoluções liberais, elas são chamadas constituições garantia, justamente por esse motivo. Elas garantem direitos. Elas garantem direitos de liberdade. Elas não estão preocupadas em promover um modelo de Estado, mas sim em garantir direitos para que, no âmbito privado, os indivíduos desenvolvam as suas atividades com maior liberdade. Nós temos também, como eu disse no início, o advento do positivismo jurídico, através de um método que Kelsen denomina de infra-supraordenação, onde não se avalia, ao menos por parte do jurista, avalia-se sim no âmbito do legislativo, o conteúdo dessas normas, mas sim
a relação de competência, isto é, se elas se adequaram, se elas foram originadas num processo legislativo adequado, num processo legislativo que tenha previsão no próprio ordenamento. A validade é muito importante nessa compreensão keynesiana de ordenamento jurídico. Por outro lado, no campo político e no campo econômico, nós temos a prevalência da chamada teoria da mão invisível de Adam Smith, que cria o chamado liberalismo econômico. O que seria o liberalismo econômico? É a concepção de que os fatores do mercado regulam este próprio mercado. Eu afasto o Estado dessas relações comerciais, mercantis, e acredito e reputo necessário esse afastamento para que os próprios fatores do mercado, as clássicas leis, a lei da oferta e da demanda, regulem a sua existência. As consequências desse liberalismo, entre aspas, desmedido, dessa liberdade dada de uma maneira mais absoluta, conferida a todos os indivíduos que empreendem, sobretudo a classe burguesa, acabou por criar uma massa marginalizada. Quem são esses? O chamado proletariado. Então, no final do século XIX, você tem a criação final, e de meados do século XIX até o final desse período, você tem a criação e o fortalecimento do proletariado. Isso enseja o surgimento de teorias, eu chamo aqui de esquerda, não são as únicas, mas talvez sejam uma das principais, de Marx e Engels, por exemplo. Então, nós temos aí a consolidação de um modelo socialista e de um modelo comunista de Estado. Um modelo que, ao contrário do liberalismo, interfere diretamente, intervém nas relações econômicas e cria uma economia planificada. Corta a liberdade dos indivíduos, retira boa parte dessa liberdade no campo econômico e, por outro lado, confere alguns direitos, garante em alguma medida a igualdade material, muito embora nós saibamos que a realidade de ditaduras de esquerda são até muito piores do que aquelas que são chamadas liberais, até porque tem um caráter ideológico muito mais forte. Nesse período também a gente tem a reclamação dos chamados direitos sociais. Lembremos que durante a Revolução Industrial, até esse período de surgimento das teorias marxistas e da própria consolidação do comunismo e do socialismo, diversos trabalhadores foram relegados a condições subhumanas de trabalho. Nós tínhamos aí o trabalho infantil, nós tínhamos o trabalho de mulheres grávidas, inclusive, há relato na literatura a respeito disso, com trabalhos aí de 16, 18 horas por dia, que acabavam explorando em demasia essa classe do proletariado. Foi em razão dessa condição que surgiu a necessidade de alguma regulamentação do próprio mercado e da sociedade como um todo. Então, com a Primeira Guerra Mundial, que também pode ser vista como um conflito econômico, aliás, como a maior parte dos conflitos, há uma inegável piora da qualidade de vida de inúmeros países envolvidos no conflito. Nesse período, nós temos, então, o final da Primeira Guerra, em 1918, e um pouco antes a promulgação da Constituição Mexicana, em 1917, e em seguida um dos paradigmas desse novo momento constitucional, que é a chamada Constituição da República de Weimar, de 1919, na Alemanha. Por óbvio que a representação da nação alemã no contexto mundial é muito mais relevante do que aquela representada pelo México. Então, a República de Weimar acaba sendo o grande paradigma desse novo período constitucional. Nessas duas constituições, nós temos a previsão de direitos sociais e a imposição de deveres aos proprietários. Ao contrário do período liberal, onde a propriedade era vista como um direito individual, fundamental e quase sacralizado, era absoluto, tanto assim que na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, advinda da Constituição da Revolução Francesa, nós temos a definição da propriedade como algo extremamente sagrado,
algo que representa, e à época representava mesmo, uma enorme conquista da liberdade individual, até porque, ao período do Estado absolutista, nenhuma garantia se tinha em relação à propriedade privada. E, nesse sentido, todas as gerações de direitos fundamentais que ocorreram ao longo do tempo foram de inegável importância para a consolidação de um sistema de direitos fundamentais e de direitos humanos. Nesse período, portanto, há a criação dos chamados direitos fundamentais de segunda geração. Direitos que, ao contrário daqueles vislumbrados no período liberal, buscam garantir a igualdade material. Igualdade material concebida através da prestação positiva por parte do Estado. O Estado presta serviços através de políticas públicas. Há um momento em que o Estado deixa de estar afastado das relações econômicas e, até para regulá-las, tendo em vista a insuficiência dos fatores de mercado como limites à exploração desse próprio mercado, o Estado intervém. Outro momento de fundamental importância é a crise da Bolsa de 29 nos Estados Unidos. Esse novo modelo de constitucionalismo dá ensejo ao surgimento de uma Constituição chamada Constituição Programa. Ele inaugura o estado de bem-estar social e traz consigo a concepção de Constituição dirigente, que tem boa parte de seu sentido conferido nas lições de Canutilho, muito embora depois ele tenha revisto parte delas. Mas a noção de Constituição dirigente é um Estado que, através de sua Constituição, planifica determinados setores. Ele descreve objetivos que todos estão vinculados ao cumprimento. Então, não há fator social que esteja desvinculado do cumprimento de objetivos fundamentais daquela nação, representados, consubstanciados na sua Constituição. Na Constituição brasileira, a gente tem o estabelecimento de finalidades sociais, como eu disse no início, consubstanciadas no artigo 3º, sendo talvez o principal deles a criação de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, vejam que aqui nós já temos uma concepção interessante, se avaliarmos sob o enfoque dos direitos fundamentais. Nós temos uma sociedade livre, que implica a defesa de direitos de primeira geração, direitos de liberdade, uma sociedade justa, com inegável valor atribuído a este inciso 1º do artigo 3º, e o caráter solidário, que vincula a Constituição a direitos fundamentais de segunda e terceira geração. Então, a compreensão do fenômeno jurídico ela passa a se dar de maneira consorciada com outras ciências humanas. O direito olha para si, e aí a lição de Miguel Reale, no Direito como Experiência, o direito olha para si e compreende que não é autossuficiente. O direito regula uma realidade que é influenciada por conceitos econômicos, por elementos da sociologia, por pensamentos de ordem filosófica e vice-versa. Há uma multidisciplinariedade entre essas ciências humanas. Não há como o jurista trabalhar com ordenamento jurídico sem se valer desses conceitos. Aqui, mais uma vez, me valendo da presença de uma tributarista, é mais do que claro que os conceitos econômicos estão certamente aliados à realidade do direito tributário. Assim como a sociologia tem importante função na concepção de um direito mais social, princípio que é, inclusive, enunciado no Código Civil, o princípio da socialidade. Norberto Bobbio escreve um livro chamado Da Estrutura à Função. Norberto Bobbio, para quem não conhece, se é que alguém não o conhece, foi senador vitalício na Itália e um dos maiores pensadores da teoria geral e filosofia geral do direito. E ele faz toda essa análise do positivismo jurídico keynesiano até o momento em que o direito adquire uma compreensão mais funcional, funcionalista, isto é, serve a determinados objetivos e se aproxima ou inaugura uma outra ciência chamada sociologia jurídica. A compreensão dos preceitos normativos nessa nova realidade jurídica, ela deve se dar como a prescrição de condutas e sanções. Então, lembremos a clássica
construção de Kelsen como hipótese e consequência. A norma ela traz um comportamento e, na hipótese de infringência, ela traz uma sanção. Por quê? Porque é nessa imputação, que ela consegue a sua coercitividade. Mas, para Bobbio, existe um novo momento no direito, até em razão desse papel funcionalista, ligado à existência de um direito promocional. O direito não mais sanciona negativamente, entre aspas, e essa sanção negativa apenas para se distinguir de uma chamada sanção positiva. O direito não mais sanciona, o direito também promove, o direito induz. Todo aquele que abrir o capítulo sobre a ordem econômica na Constituição atual verificará alguns elementos que representam a indução estatal de comportamentos esperados do setor privado. Muitas vezes, é claro, não se poderia tolher a livre iniciativa desse modo, num caráter apenas indicativo, né? Mas existe, sim, a definição de alguns objetivos que acabam transbordando o campo da iniciativa econômica por parte do Estado, um campo restrito pela própria Constituição, mas que chega a produzir efeitos na ordem econômica privada. Então, esse papel de indução e promoção do ordenamento é muito importante. Como é que eu promovo aquilo que eu quero? Por exemplo, com incentivos no campo tributário. Eu avalio, eu valoro atitudes que me são interessantes para o cumprimento de determinados objetivos e concedo alguns prêmios, sanções premiais, sanções positivas àqueles que se comportem daquela forma. Então, eu não obrigo que se comporte, mas se se comportar, fará jus a um benefício. A relevância também, nesse novo modelo constitucional, das chamadas normas programáticas e princípios constitucionais, garantindo-se mínima eficácia. A professora Marilena Diniz, que nos orientou no mestrado e continua agora no doutorado, é uma daquelas que defende que toda a norma constitucional tem mínima eficácia. E o que é mínima eficácia? É, no mínimo, a possibilidade de determinar ao Poder Legislativo que não legisle contra um determinado direito. A Constituição, em normas programáticas, define programas que dependerão, inegavelmente, de políticas públicas e de normas infraconstitucionais, mas isso não implica que essas próprias normas possam ser violadas ou que não tenham eficácia. Cria-se, portanto, um dever negativo ao legislador, dever de não contrariar essas normas constitucionais, ainda que não legisle no sentido de implementá-las. Função social de institutos de direito privado. Se nós falássemos disso à época do Código de 16, embora já tivéssemos a possibilidade de verificar alguns elementos tendentes à construção dessa ideia, certamente seríamos tomados como loucos, ensandecidos. Mas há sim função social dos institutos de direito privado, e agora com expressa previsão constitucional e legal, exatamente para o cumprimento de objetivos maiores do Estado. Então, todo instituto jurídico está orientado a uma determinada função para o alcance de fins estabelecidos. Fala-se hoje, por exemplo, em função social de direitos autorais. Por quê? Porque você tem uma função social relativa à remuneração do autor, senão ele não produz. Mas você também tem uma função social para que essa obra, produto do conhecimento, seja divulgada na maior medida possível. Você tem a função social da proteção da propriedade industrial. O Dr. Guilherme Lippe trabalha com isso, pode dizer melhor do que eu. Para que isso? Para proteger a iniciativa criativa, para proteger a invenção, mas, ao mesmo tempo, você também tem a definição de um prazo durante o qual essa patente vigora. Porque, a partir desse instante, uma vez presumida a retribuição comercial do valor investido, a retribuição financeira daquilo que foi investido e a exploração daquela criação, ela deve passar a ser produzida pelo maior número de agentes. Para quê? Para conseguir uma disseminação ainda maior no contexto social, tendo em vista a relevância que tem para a continuidade da sociedade. Aqui eu coloco o artigo que é um dos principais enunciadores de direitos e garantias da Constituição, embora não seja o único, é bom que se diga, o artigo 5º,
que traz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Vejam que aqui, assim como aquelas constituições liberais, produto das revoluções francesas, revoluções burguesas, nós temos direitos de liberdade, inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade aqui já num contexto material, mas em razão de outra construção, a segurança e a propriedade. Ao mesmo tempo em que garante a propriedade, o inciso 22, que é expresso, é garantido o direito de propriedade, é seguido pelo inciso 23, que diz: a propriedade atenderá à sua função social. Então, o mesmo dispositivo, o artigo 5º, que garante o direito de propriedade, relaciona essa garantia ao cumprimento de uma função social. Função social que, em determinadas regras do Código da Constituição, por exemplo, quando se fala em política urbana e política agrária e de reforma agrária, nós vamos ter um delineamento mínimo do que seja o cumprimento da função social nessas hipóteses. Nesse sentido, o direito de propriedade ele passa a ser integrado por um dever de cumprir sua função social. Eu lembro aqui uma passagem, o artigo 153 da Constituição de Weimar, da República de Weimar, de 1919, ele trazia uma disposição muito interessante, que reflete exatamente a mudança de paradigma em relação ao direito de propriedade. Ele garante o direito de propriedade e, ao final, diz: a propriedade obriga. Isto é, a propriedade obriga aquele que a titulariza. E obriga aqui a, no mínimo, não abusar desse direito de sorte a prejudicar terceiros. Isto é, na construção que se fez e que está prevista, depois o Dr. Guilherme Lippe também vai falar disso, no artigo 187 do Código Civil, o abuso de direito ele sempre está vinculado às consequências na ordem econômica e social deles decorrente. Então, quando você tem um direito de propriedade que é exercido de forma abusiva, inequivocamente ele vai transpassar a órbita daquele que o exerce e atingir direitos de terceiros. E é nesse sentido, ao menos, que a propriedade deve atender essa função social. Nós vamos ver à frente que a ideia de função social é muito mais ampla do que isso, mas é, no mínimo, isso. Um doutrinador italiano também, Pietro Perlingeri, ele escreve que a propriedade é uma relação jurídica complexa. Relação jurídica complexa por quê? Porque existem diversos fatores, diversos sujeitos de direito envolvidos com a propriedade. Quando eu tenho, por exemplo, a propriedade de um imóvel, eu tenho direitos de vizinhança, eu tenho direitos atinentes aos dutos do saneamento básico oferecido pela administração, que de alguma forma tocam aquela relação. Eu crio um complexo de relações jurídicas que não pode ser ignorado. E é nesse sentido que o direito ou a função social da propriedade, embora decorrente do exercício do direito de propriedade, se integra ao próprio conceito do direito de propriedade. Nesse sentido, é perfeita e necessária a aplicação da ideia de função social à propriedade de bens de produção organizados na forma de empresa. Isto é, se é aplicado a chamada propriedade imóvel, propriedade de bens, como todos nós conhecemos, bens imóveis, bens móveis, que dirá em relação à propriedade de bens de produção, cuja complexidade é muito maior. Uma empresa envolve trabalhadores, colaboradores, envolve a questão tributária, envolve normas administrativas que regulamentam aquele setor, envolve uma pleiade de relações que deve ser considerada para que se possa compreender esse fenômeno. Função social da empresa, ela decorre de uma construção advinda na Constituição atual do artigo 170, que é o artigo que inaugura a ordem econômica. Já no caput, nós notamos que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Dois valores aparentemente opostos, mas que devem e que podem se equalizar. Valorização do trabalho humano como um direito social, direito ao trabalho e ao trabalho digno, e livre iniciativa, como um direito de liberdade, aquele que empreende, aquele que vai, através da sua força produtiva, gerar e circular
bens e serviços. Tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí vem uma série de princípios que devem nortear a atividade econômica, inclusive a atividade empresarial, sobretudo. Então nós temos aqui a questão da soberania nacional, a propriedade privada, a função social da empresa, a livre concorrência, porque aquele que, de alguma forma, limita a concorrência, criando monopólios ou oligopólios, ele acaba ferindo a função social da propriedade de bens de produção, na medida em que prejudica não só os concorrentes, mas os próprios consumidores. Porque aquele que consome de um monopólio, daquele que detém um monopólio ou um oligopólio, que participa de um oligopólio, certamente pagará mais do que o necessário, mais do que o que seria devido num ambiente de livre concorrência. Defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, aqui inaugurando e defendendo direitos fundamentais de terceira geração, direitos de ordem difusa, coletiva, numa realidade de solidariedade. Defesa do meio ambiente, inclusive, mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental, aqui, me perdoem ter uma repetição, dos produtos e serviços de seu processo de elaboração, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, também direito social, tratamento favorecido às empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Muitos poderiam dizer, ora, mas não é a igualdade que eu estou buscando? Como é que eu vou tratar de forma diferente pequenas empresas constituídas sob as leis brasileiras? Eu vou tratar de forma diferente porque, muitos sabem aqui, o princípio da isonomia, que vem lá desde Aristóteles, é tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Quando eu confiro um tratamento favorecido a pequenas empresas, eu estou promovendo ou incentivando, naquela ideia de direito promocional, a iniciativa de pequenos empresários. E o que interessa ao Estado é que o maior número de pessoas consiga empreender. E aqui nós temos, por exemplo, as facilidades de constituição de determinados modelos societários e a concessão de facilidades tributárias, por exemplo, com o Simples Nacional. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Aqui, por exemplo, se nós virmos independentemente de autorização, salvo casos previstos em lei, por quê? Porque existem atividades que geram efeitos nocivos à sociedade. Então, por exemplo, se nós temos ali um comércio de fogos de artifício, é imprescindível que a administração pública, no exercício do chamado poder de polícia, vá até aquele estabelecimento e verifique se ele está em condições de comercializar aquilo que ele pretende. Não à toa, nós vemos aí diversos acidentes envolvendo casas de comércio de fogos de artifício que estão fora ou que não atendem às regulamentações estatais para o correto comércio desse produto. O artigo 173, ele fala que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Isto é exceção à atividade direta do poder público na ordem econômica. O que a Constituição está garantindo é, na maior medida possível, a atividade dos agentes privados no setor econômico. Continua. A lei estabelecerá o estatuto jurídico das pessoas, da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, pessoas aqui integrantes da administração indireta, que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, e aí vem no inciso 1, sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Primeira demonstração de que empresas também cumprem função social. Não fosse a enunciação de um princípio, nós temos aqui a submissão direta de empresas públicas, sociedades de economia mista, ao cumprimento da função social. Parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Eu vejo muitos autores afirmando que função social da empresa é a obtenção de lucros.
E eu costumo dizer, se isso é social, eu não sei o que é individual. Porque a obtenção de lucros, ela é típica da atividade empresarial. É a finalidade da atividade. Um empresário empreende buscando o lucro. Não fosse assim, ele iria à bancarrota. Agora, a ideia de função social não é interferir de maneira que esse empresário não lucre. Muito pelo contrário. É fazer com que ele compreenda que, se ele estiver atento às repercussões, ou ao que a economia chama de externalidades negativas da sua atividade em relação ao contexto social, ele estará preservando o próprio mercado consumidor. Ele estará num ambiente mais sadio de livre concorrência, num ambiente mais sadio para que tenha políticas mais adequadas ao cumprimento de objetivos que são caros a toda a coletividade. A Lei de Sociedades Anônimas 6404/76 já trazia, e vejam, 1976, 12 anos antes da Constituição Federal, no seu artigo 116, parágrafo único, ela traz: o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objetivo e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham, e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. O que quer dizer isso? A Lei de Sociedades Anônimas já traz aqui um contexto em que o acionista controlador, no exercício desse controle, deve estar atento às repercussões de sua atividade, não só no ambiente interno da empresa, ao que chamamos fatores endógenos da função social e da atividade empresarial, mas também a aspectos externos, a comunidade na qual ela está inserida, fatores exógenos da função social e da própria atividade empresarial. O artigo 154 da mesma lei traz o seguinte: o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e, no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Mais uma vez, a valorização do bem público, a ideia de coletividade e a ideia de função social. O professor Fábio Conder Comparato, que é um dos principais defensores da ideia de função social da empresa, falando, inclusive, que o exercício da atividade empreendedora, o exercício da livre iniciativa, não só cria um poder, mas cria um dever, naquela linha do que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello fala em dever-poder, isto é, eu tenho uma empresa e eu tenho poderes para o cumprimento de alguns deveres. Quer dizer, eu posso agir e devo ter o legítimo objetivo de lucro, mas nem por isso posso fechar os olhos às consequências da minha atividade. Segundo o professor Fábio Comparato, função em direito é um poder de agir sobre a esfera jurídica alheia, coletividade, portanto, no interesse de outrem, jamais em proveito do próprio titular. A consideração dos objetivos legais é, portanto, decisiva nessa matéria como legitimação do poder. Quando a gente fala aqui em consideração dos objetivos legais, eu vou retomar aquela passagem que eu falei de Miguel Reale. Ao contrário da realidade keynesiana do positivismo, nós temos aqui consideração dos objetivos legais como avaliação do preceito normativo, avaliação do valor que está por trás daquela norma. Isto é, o que se busca através daquela lei. A ilicitude aí não advém apenas das irregularidades formais, mas também do desvio de finalidade caracterizando a autêntica disfunção. Aqui a gente vai ver o desvio de finalidade como um dos pressupostos nesse slide para a desconsideração da personalidade jurídica. Então, além de prever expressamente a função social da propriedade e a função social do contrato, o Código Civil, é bom deixar bem claro, alguns que defendem a função social da empresa também em razão dela ser constituída através de um contrato, então esse contrato derramaria as suas exigências em termos de função social à própria atividade. Eu prefiro encará-la como uma função social advinda da propriedade, entendida como propriedade de bens de produção organizada na forma de empresa. O artigo 50 do Código Civil ele fala que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, podendo o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Isto é,
Você permite a desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses específicas, quando a empresa desvia-se de sua finalidade, e aqui você tem um componente de função social muito claro, ainda que seja do ponto de vista interno ou nas relações provenientes fornecedores e a empresa, ou pela confusão patrimonial. Não é incomum a gente ver alguns indivíduos se valendo da pessoa jurídica para, de alguma forma, blindar o seu patrimônio. E é nesse sentido que a desconsideração aparece. Na Lei de Recuperação Judicial, mais recente, 2005, Lei 11.101, artigo 47 garante que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de que permitir a manutenção da fonte produtora, então aqui a função social vinculada ao princípio da continuidade da empresa, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Notem, portanto, que função social, ao contrário do que muitos dizem, não é a empresa assumir papéis do Estado. Muito pelo contrário. A função social tem uma faceta importantíssima para o empresário, que é a manutenção da sua atividade. Em razão desse complexo de relações jurídicas que se estabelece na realidade empresarial, há de ser preservada a empresa. E há de ser preservada porque dela dependem inúmeros seres humanos. Trabalhadores, terceiros ligados à produção, a própria comunidade na qual ela está inserida, porque muitas vezes ela traz inúmeros benefícios àquela comunidade. Então, função social não é uma garantia ou uma obrigação de fazer com que a empresa cumpra papéis em tese estatais. Não é isso. A função social da empresa garante tanto a proteção da própria empresa como a proteção da coletividade. E cria, nesse sentido, uma espécie de cidadania empresarial, mas nós vamos ver à frente. O Código de Defesa do Consumidor também traz uma disposição, e talvez tenha sido o primeiro a inaugurar a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, nas hipóteses em que a personalidade jurídica acaba implicando algum prejuízo ao consumidor, havendo abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ao ato jurídico ou violação dos estatutos ou contrato social. Então aqui fala, desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. No parágrafo 5º, nós temos a seguinte passagem. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. E aqui a tutela clara dos direitos de coletividade daqueles que consomem os produtos de uma empresa. Então, se uma empresa, em alguma medida, está se protegendo, suponhamos que ela tenha causado inúmeros danos, e ela se protege através da sua personalidade jurídica, o judiciário pode sim desconsiderá-la para atingir bens necessários ao reparo desses danos. A Lei de Meio Ambiente também traz uma disposição interessante no artigo 3º, que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente. Aqui sempre aquela discussão da possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, então aqui equiparando a pessoa jurídica à pessoa natural. Se uma pessoa natural tem um ato contrário a determinado bem tutelado pelo ordenamento jurídico, ela responde por isso. Então não tem sentido que a pessoa jurídica não responda, embora a gente tenha discussão no campo penal. Ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Isto é, não é porque se deu pela pessoa jurídica e porque esta foi, de alguma forma, sancionada, que as pessoas físicas ficarão livres de alguma sanção. O artigo 4º também traz a possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica sempre que for obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente. Aqui eu faço uma elucidação dessa diferença falada no início da palestra sobre função social e responsabilidade social. Eu vou defini-los de acordo com a corrente que sigo a respeito do tema. Então, para o desembargador Newton De Luca, hoje presidente do
Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sem embargo de toda a discussão possível sobre o sentido e o alcance das expressões função social e responsabilidade social das empresas, seria completa insensatez separá-las da ideia de que os empresários chamados a cumpri-las deverão, necessariamente, praticar uma série de atos tendentes ao favorecimento e ao amparo da comunidade na qual e para a qual essas empresas atuam. Então, o que o professor Newton Deluca está dizendo aqui é o seguinte: chame-se de função social, chame-se de responsabilidade social. Ainda que se possa definir alguma distinção entre ambos os termos, o que é inegável é que a atividade empresarial há de observar esse aspecto em relação às repercussões de sua atividade na coletividade na qual está inserida. Então, há uma possível diferenciação aqui. A função social pode ser vista como algo que é imposto pelo ordenamento, algo que tem um poder coercitivo maior. Quando eu obrigo, quando o legislador impõe uma determinada obrigação à empresa. E a responsabilidade social como um ato proveniente da liberalidade do empresário. O empresário não tem a obrigação de ajudar, suponhamos, uma empresa, uma indústria está numa região pobre de uma cidade e aquela comunidade tem jovens que têm um campo de futebol de areia ou coisa do tipo. Aquela empresa faz um campo gramado, concede ou compra uniformes, promove alguma ação social por mera liberalidade. A lei não está obrigando que a empresa tome essa iniciativa, mas por mera liberalidade ela faz essa boa ação, entre aspas, e, de alguma forma, auxilia aquela comunidade, oferece aulas, uma série de coisas que a gente poderia pensar. Eu tenho um livro sobre a função social da empresa, e, para fazer essa diferenciação, eu me valho da seguinte passagem. A previsão legal de institutos que impõem a função social à empresa e lhe delimitam a incidência de suma importância, inclusive, para que se diferencie a função social da empresa da responsabilidade social desta última, a qual é, por vezes, denominada cidadania empresarial. Aquela função social, por encontrar previsão legal, é dotada de certo grau de coercitividade emanada da própria norma que a prevê. Esta, no entanto, responsabilidade social, encontra-se no plano da liberalidade do empresário, no que tange ao auxílio a terceiros que não estejam envolvidos diretamente em sua atividade empresarial, ficando muito mais no plano da fraternidade e da beneficência do que da legalidade. Livro Verde da Comissão Europeia traz também uma definição importante que deve ser lembrada. Responsabilidade social é a integração voluntária das preocupações sociais e ecológicas das empresas às suas atividades comerciais e às relações com todas as partes envolvidas, interna e externamente, acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e parceiros, coletividades humanas, com o fim de satisfazer plenamente obrigações jurídicas aplicáveis e investir no capital humano e no meio ambiente. Então, há uma introdução de um componente ético. O professor Newton Deluca tem um livro que fala da responsabilidade social, a ética empresarial, que é um momento que me parece inegável. A gente vai ver lá na frente que a conscientização de consumidores é um ponto importantíssimo para se cobrar a função social das empresas, porque o maior elemento de pressão é o econômico. Se eu deixar de consumir de uma empresa que não seja responsável, que não cumpra, no mínimo, as prescrições legais, certamente, notando essa resposta do mercado consumidor, essa empresa vai se aprumar. Eu não estou falando aqui em obrigações de natureza legal, simplesmente, mas também de comportamentos. Comportamentos por parte do próprio consumidor. Introdução de um componente ético na conduta empresarial. A cidadania empresarial se volta ao cumprimento espontâneo da lei e à adoção de medidas tendentes à consecução de objetivos almejados pela coletividade. Não seria correto, portanto, eu dizer, essa empresa ela cumpre a função social porque ela recicla papel, mas, ao mesmo tempo, ela explora os seus empregados. Quer dizer, será que a função social só tem esse viés ambiental? Será que ela realmente é sustentável na medida em que ela desrespeita uma série de normas atinentes aos próprios trabalhadores, aos colaboradores? Parece-me que não. O Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidade Social também traz uma definição que merece ser lembrada. É uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal maneira que a torna parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social. A empresa socialmente responsável é aquela que possui capacidade
de ouvir os interesses das diferentes partes, acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, governo, meio ambiente, e conseguir incorporá-los no planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos acionistas ou proprietários. A ideia de cidadania empresarial, ela deve ser concebida a partir dos fundamentos da própria República. Então, cidadania só pode se dar num convívio social. Não existe cidadania sem sociedade. Eu sou cidadão num contexto, numa realidade social. O artigo 1º da Constituição da República prescreve a cidadania como um de seus fundamentos. E essa cidadania não deve se dar apenas em relação a pessoas naturais, pessoas físicas, mas também em relação a pessoas jurídicas. Todas aquelas pessoas, sujeitos de direito, que estejam alinhados numa realidade social, devem trabalhar para a construção de uma sociedade melhor. Há, portanto, uma complexidade das relações atinentes à propriedade de bens de produção e cobrança de uma postura consentânea com os objetivos da comunidade. Aqui eu trago uma definição de um engenheiro que trabalha esse conceito, mas não vou nem reproduzi-la, porque acho que já me estendi um pouco em relação a esses conceitos. Finalizando a minha parte, para que o Dr. Guilherme Lippe possa iniciar, eu defino aqui alguns, não, longe de se pretender aqui listar todos os instrumentos capazes de garantir a cidadania empresarial. Mas alguns dos instrumentos para a consolidação de uma postura cidadã dessas empresas são a própria legislação, por normas incentivadoras e sancionadoras. Eu posso sancionar um comportamento ruim e incentivar um comportamento positivo. Novos modelos de gestão, então a chamada governança corporativa. O que é a governança corporativa? É a instituição de medidas e de boas práticas, a instituição de uma espécie de governo da corporação em sentido de agente privado, que pode, inclusive, trazer para o seu bojo parte de preocupações sociais. Isto é, o estabelecimento de princípios e valores que norteiam a atividade empresarial. Promoção de maior integração entre o público e o privado. Se todos estão vinculados à consecução de determinados objetivos, não há por que existir uma separação tão drástica entre o meio público e o meio privado. Não estou falando aqui nessas promiscuidades que a gente tem visto em termos de licitações fraudadas, esse tipo de coisa. É uma proximidade benéfica, uma proximidade legal, moral, uma proximidade que faz com que o agente privado trabalhe em prol dos objetivos estabelecidos na Constituição. Conscientização dos consumidores. A sociedade civil tem um papel fundamental, ela tem o poder de compra. O capitalismo é o melhor sistema porque reconhece o trabalho humano, mas é o melhor sistema se for humanizado, porque nós já vimos os desastres causados e a própria crise de 2008 está a demonstrar isso. Até hoje nós não levantamos dessa última. A sociedade civil, portanto, tem o poder de compra. E o poder de compra, na realidade do capitalismo, é um dos elementos de maior importância. Se um consumidor deixa de consumir, como ocorre na Europa já, deixa de consumir de alguma empresa que não tem responsabilidade social, certamente ela vai se aprumar. Atuação de entidades voltadas à defesa de interesses de natureza difusa e coletiva, associações de consumidores, IDEC, por exemplo. Ministério Público, papel fundamental. Ações civis públicas que visam, por exemplo, a cobrança de comportamento ético, de comportamento legal, no mínimo, dessas empresas. Legal no sentido de conforme à legislação. Criação de fóruns de discussão sobre condutas éticas aplicáveis ao mundo empresarial. E aqui eu lembro a importância de federações, por exemplo, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, eu vejo aqui alguns membros do Comitê de Jovens Empreendedores, noto o próprio Dr. Guilherme Lippe, que tem essa participação dentro do Comitê de Assuntos Jurídicos e acabou até me convidando, me integrando também. Esses comitês têm extrema relevância, sobretudo porque eles são formados por jovens empreendedores, que não só estão na atividade empresarial, mas que também estão ligados a outras atividades, são economistas, são juristas, são pessoas que podem, e são o futuro desse país, já que são os jovens, são pessoas que podem transformar essa realidade, criar uma realidade muito mais ética, muito mais moralista. Moralista não no sentido puritano do termo, mas moralista confundindo-se aí, ou confluindo para a questão ética. Nós precisamos de uma mudança de postura e esses fóruns, desde que compostos por pessoas que tenham legítimos interesses, é de fundamental importância. Há um tempo atrás nós fomos numa reunião na Ambima, na Associação Brasileira que regula os mercados de capitais e os agentes do setor financeiro, e nós vimos que existe uma preocupação, sim, com a conduta ética. A existência da própria associação
criou a necessidade dos agentes que atuam nesse mercado se associarem. Porque se não associados, se não submetidos àquela legislação entre aspas, porque não é legislação estatal, é um código de conduta, se não estiverem submetidos àquelas condutas, se não se fizerem espontaneamente responsáveis, o próprio mercado não os vê da maneira como vê aqueles que estão associados. Há uma valorização, a responsabilidade social, a função social da empresa traz valor intangível à empresa. Ela ganha na sua marca, ela ganha na forma como os consumidores estão compreendendo a sua atividade. E é esse o contexto de cidadania empresarial que deve ser observado. Na máxima medida possível, o agente que atua nessa atividade deve se preocupar não só com o cumprimento da lei, o que é o mínimo, né? Mas também com a promoção de atividades que se coadunem com os objetivos maiores da Constituição.